Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Marco Encontro. Eu sou o Marco Renes e é um prazer ter vocês aqui. Bom, hoje eu vou falar com a jornalista Joyce Ribeiro, essa mulher fantástica, uma jornalista importante, âncora de um dos maiores e mais importantes jornais da televisão brasileira. E ela esteve aqui em Portugal, em Lisboa, para o lançamento do seu livro Chica da Silva, e nos concedeu uma entrevista bastante emocionante, bastante interessante. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então peguem já a sua pipoquinha, sentem-se confortavelmente e vem comigo, porque hoje marco o encontro com Joyce Ribeiro. Então, Joyce, olha, seja muito bem-vinda ao canal Marco Encontro. É um prazer ter você aqui. Marco, muito obrigada. A alegria é toda minha estar aqui falando com você, por essa recepção, por essas palavras. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. É uma honra. A Joyce tem uma agenda, gente, que vocês não têm ideia que ela está cumprindo a agenda aqui em Portugal. Me diz uma coisa, Joyce, antes da gente começar e falar um pouquinho desse livro, dessa obra maravilhosa, Chica da Silva, eu queria saber um pouquinho de você, assim, como é que a Joyce chegou e hoje, gente, é um acontecimento, né? Porque é a primeira mulher negra a ser âncora de um jornal importantíssimo. Como é que foi essa conquista, assim? Conta pra gente. Olha, é uma caminhada de muito tempo, né? Um tempão de batalha, de muitas tentativas, de algumas negativas, né? E de muita insistência. Então, sempre que me perguntam como foi, como conseguiu, né, Joyce, como você chegou aqui, eu acho que a palavra principal, ou uma das palavras, né, seria justamente a insistência, a vontade de querer fazer, porque acho que na adolescência que eu tive esse despertar de, a gente tem aquela dúvida, né, o que fazer, o que seguir, que profissão. E eu tinha muito claro na minha mente coisas que eu não gostaria de fazer, mas aquela dúvida daquele ponto exato, será que é essa profissão exatamente que eu vou seguir? Fiquei na dúvida entre duas. Eu pensei em fazer direito. Olha, na adolescência. Por quê? Não que eu tivesse advogados na família, como não tinha jornalistas também. Mas eu achava lá atrás, né, talvez pela imaturidade, talvez não com certeza, né, pela imaturidade, pela falta de conhecimento de como as coisas acontecem na prática, que seria mais fácil trilhar uma profissão mais tradicional, na minha maneira de pensar naquele momento, do que tentar o jornalismo que tinha todo esse lado da visibilidade, né? As pessoas se encantam por esse aspecto da visibilidade, do trabalhar na televisão, o que eu queria também, né? Desde muito novinha. É mesmo, quando eu pensava no jornalismo, eu queria fazer jornalismo para trabalhar em televisão. Você nunca pensou em ser modelo, Jéssica? Você é linda, Obrigada. Alta, uma mulher que chama atenção. Você nunca pensou Eu nisso? fui modelo na época, na adolescência, desfilei bastante, fiz bastante foto, até uns 22 anos, até sair da faculdade. Então, aquela fase em que você é estudante, não tem dinheiro pra nada, e precisa fazer alguma coisa para levantar uma grana, e eu gostava também muito de fotografar, como eu gosto até hoje. E eu fui modelo nessa época, sim, e curtia muito, gostava muito. Fui de agências, fiz campanhas fotográficas, publicitárias, tá? Eu cheguei a atuar também como... Mas aí quando saiu da faculdade, sim, a veia jornalística falou mais alto. Comecei quando eu consegui meu primeiro emprego como jornalista, dali eu não saí mais. E era o que eu queria, né? Eu trabalhar como modelo de olho, concluir minha faculdade, né? Em terminar minha faculdade e poder fazer só o jornalismo, né? Me dedicar exclusivamente ao jornalismo, e foi o que, graças a Deus,
eu pude fazer e tô até hoje. E você começou direto na televisão ou você passou por jornal, por rádio? Como é que foi a tua carreira? A minha intenção principal, né, o meu desejo maior, o meu sonho mesmo, sempre foi na TV. Eu queria fazer televisão, eu busquei uma faculdade mais focada em TV do que eu queria fazer televisão. Eu também trabalhei em outros veículos. Eu fiz revista e eu tive uma passagem por rádio também. Aliando as duas coisas, eu trabalhei no SBT por muitos anos e durante uma parte dessa minha passagem pelo SBT eu fazia rádio também, Rádio Scala FM. Eu trabalhei nessa Scala. Que hoje não temos mais, infelizmente. Né? Infelizmente. E trabalhei também um tempo curto, mas trabalhei na Rádio Scala. Você trabalhou também na Record? Trabalhei na Record. Eu comecei em duas emissoras fechadas, que a primeira foi a LBV, Região da Boa Vontade. Região da Boa Vontade. E depois na HIT TV, que foi o meu primeiro contato com jornalismo, com noticiário, hard news. E depois fui para a Record, que foi a primeira grande emissora, onde eu fiz o primeiro jornal em rede nacional. Uau! E aí, como é que foi estrear assim, Joyce? Olha, você estava pronta, estava preparada para isso? Tecnicamente, sim. Emocionalmente, eu tive tudo que você pode imaginar, que você possa imaginar. Tudo. Eu não dormi, fiquei muito nervosa, eu sabia que não. E eram os jornais da manhã. Fala Brasil. Fala Brasil, uau! Que até hoje. Sim, é super importante. Então, foi o primeiro jornal em rede nacional que eu fiz. Então, quando eu soube que faria e fui comunicada, eu não paralisei porque eu consegui fazer, né? Mas eu fiquei muito nervosa e muito ansiosa. Porque era um momento que eu estreava muito. É isso que eu imaginei. Aquela coisa que você fala, nossa, finalmente esse momento chegou, eu vou viver isso. Eu me preparei até aqui para isso e amanhã isso vai acontecer. Então, por isso que eu não paralisei, porque eu precisava viver aquele momento do jeito que eu idealizava há anos, né? E graças a Deus foi uma estreia muito positiva. Obviamente a gente nunca começa 100% pronto, eu estava pronta tecnicamente para fazer, tanto que fiz e foi uma boa estreia, me orgulho muito daquela estreia, mas a gente vai amadurecendo, né? E se formando e aprendendo a fazer fazendo, né? E foi isso que aconteceu. A grande formação mesmo acontece até depois do diploma, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente aprende também com a observação, né? A observação de quem faz há mais tempo que você, quem tem mais experiência do que você, ouvindo, não só fazendo, mas ouvindo as dicas de quem se propõe a te dar essas dicas, que são dicas valiosas. Muito. Né? Quando a gente tem a sorte de encontrar uma pessoa mais experiente que topa, né? Fala, vem aqui, você que está começando, olha, isso aqui tá certo, isso aqui não tá legal, né? Você vai precisar mudar, ter a humildade de observar e se corrigir e aceitar uma observação, né? Uma correção, uma crítica, um acerto de rumos, né? Porque a vida é isso, você vai ter que se aprendizado constante, né, Joyce? Até o último dia. E por isso que é bom, né? Por isso que é bom. Legal, eu também adoro. Por isso que eu gostei. E aí, Joyce, então, por exemplo, como é que nasceu a escritora? Já durante a faculdade você já escrevia? Como é que foi isso? Não. Conta como é que foi. A escritora chegou anos depois. Olha bem só. Depois. Mesmo porque eu, trilhando o jornalismo, em algum momento eu tive vontade de, sim, mergulhar nesse universo das publicações, que é o que eu falo sempre. Mas eu achei que isso aconteceria lá na frente, que isso não aconteceria agora. Que esse momento, que eu viveria esse momento quando já não estivesse mais na TV, né? Quando eu tivesse mais tempo de me dedicar só para a escrita, né? Quando pudesse fazer só isso.
E não aconteceu nada do jeito que eu planejei. Foi justamente o contrário. E eu atendendo a um convite de uma editora, porque essa publicação é uma estreia aqui, né, na Europa, e é a minha primeira ação fora do Brasil, com a intenção de fazer esse lançamento em outros países de língua portuguesa também. Mas é o meu primeiro passo, a minha coitada alargada, né? Minha então vamos apresentar aqui do país. O bebê, né? Porque é um filho que nasce. Gente, a gente está falando desse livro lindo, Chica da Silva, Joyce Ribeiro. E ela vai explicar um pouquinho pra gente, assim, obviamente que não vai contar, porque vocês têm que comprar para ler, viu, gente? Eu quero que vocês leiam esse livro. Mas contar um pouquinho pra gente, então, como é que nasceu a Chica da Silva? Você disse que atendendo a um convite, da primeira editora, para que eu contasse a história da Chica da Silva com esse olhar dos tempos atuais. Porque a Chica da Silva, ela foi uma mulher muito à frente do tempo em que viveu, e isso despertou essa curiosidade, desperta essa curiosidade até hoje. Isso fez com que a história dela fosse recontada de diversas maneiras, né? E em diversas plataformas, como nós falamos hoje, né? A gente pode assistir a história da Chica da Silva nos cinemas, em novela, já teve nos palcos do teatro, já foi letra de música, já foi samba enredo, já foi... Então, são diversas formas de contar a história dessa mulher, né? Quer dizer, ela desperta, ela atrai, ela chama, porque ela produziu, ela foi fonte de muitos questionamentos. No momento em que mulher não questionava, é verdade, né? Que mulher não agia de forma, de nenhuma maneira que pudesse transformar a sociedade, a sua volta. Não tinha iniciativa, né? Não tinha nem tipo de iniciativa, nem tipo de ação transformadora efetiva. A gente sabe o poder das mulheres no núcleo familiar, sempre foi assim, ainda que quem levasse a fama sempre fosse homem, a gente sabe como as coisas sempre aconteciam por sugestão, sugestão dessas mulheres, né? Muitas vezes no comando dessas famílias, sim, né? Mas o poder efetivo, né? O poder institucional, o poder social, isso nunca esteve nas mãos das mulheres. Ao homem, né? E se a gente for pensar que ela viveu no século XVIII, a gente está falando de uma condição feminina muitíssimo desfavorável. E se a gente for pensar que ela nasceu na pior das condições, ela nasceu escrava, mulher, no século XVIII. Então ela estava numa condição muito desfavorável dentro de uma sociedade. Sim. Imagino que isso representava para ela um grande desafio para vir a ser o que ela foi. Para vir a ser o que ela foi e se posicionar, né? Ela, nessa de se colocar na sociedade como ela realmente era, o que já era um ato de coragem, extrema coragem, ela despertou uma roupagem de uma fama que se perpetuou, mas que hoje, olhando, né, nos nossos tempos atuais, tem muito do preconceito da época, né, do machismo da época, do sexismo, do separatismo, que era imposto às mulheres daqueles tempos. E ela não se deixava curvar. Isso é bárbaro, né? Eu acho que é muito inspirador, né, Joana? Porque imaginar o que ela enfrentou ali de preconceito e de, inclusive, leis, né? Que a atavam, ela, por lei mesmo, ela não podia fazer nada. E ela quebrou esses paradigmas todos, foi isso? Quebrou diversos paradigmas, ela rompeu muitas barreiras. Por exemplo, se a gente for fazer um paralelo com os dias atuais, que essa aqui foi a minha tentativa com esse livro, né? Diversos autores, diversos produtores de histórias contaram a história da Chica da Silva e eu tentei trazer a minha visão. A Chica da Silva, ela foi uma mulher empreendedora. Sim. Por quê? Porque ela cuidou de negócio como viúva, cuidou dos negócios que eram do marido.
A Chica da Silva, ela foi uma mulher muito consciente da função da educação e do desenvolvimento dos filhos. Ela tinha plena consciência de que só o conhecimento seria capaz de fazer com que eles tivessem um posicionamento melhor, né? E isso destinado aos homens e às mulheres. Então ela queria que as filhas também estudassem, né? Coisa que no século XVIII a mulher não estudava, né? A mulher era criada para o lar, para o casamento. Ela muitas vezes, por essa coragem, essa postura desafiadora, foi tida como uma mulher agressiva e violenta, às vezes com um posicionamento muito violento. Mas a gente pode também entender que no século XVIII uma mulher que se manifestasse verdadeiramente, né, expressando aquilo que ela realmente sentia e acreditava e defendia, não era tida com bons olhos. Não, por muito menos algumas foram internadas como loucas em sanatórios. E a pecha de louca era muito comum. Muito, né? e não precisava de muita comprovação, não. Até porque ela, sendo intransigente, sendo uma mulher à frente do seu tempo, dava margem para esse tipo de comentário. Exato. Eu acho que em todos os lados, né, por todas as pessoas. Exato. Olha, Joyce, é muito gratificante ouvir você falar com essa paixão, com esse brilho no olho, de uma pessoa que a Chica da Silva inspirou obras e obras, e como você bem disse, samba enredo, cinema, e mais um livro com uma visão agora de uma forma um pouco mais contemporânea, né? Sobre o que seria, o que foi esse advento que foi Chica da Silva. Exatamente, né? Que nos faz pensar. E todas as problemáticas da época e de tudo que ela enfrentou naquela sociedade cheia de problemas que se perpetuam até hoje estão no livro. Então, é bom frisar, né, que ela foi uma mulher que tentou enfrentar uma sociedade cheia de problemas estruturais que se perpetuam até os dias de hoje. Então, uma sociedade baseada no enriquecimento pelo trabalho escravo, e isso está no livro, uma sociedade extremamente machista, e isso está no livro, uma sociedade onde as mulheres acreditavam que uma das únicas alternativas de ascensão seria pelo casamento. Sim, a gente está falando do século XVIII, e eu tive que voltar o meu pensamento para aquela época, para entender que naquela época as mulheres pensavam realmente dessa maneira, né? E sim, isso está no livro. Então não foi uma tentativa de falar todos os posicionamentos e todas as formas de pensar daquela sociedade e da Chica da Silva estavam 100% corretas. A gente sabe que, obviamente, não estavam, não estão, né? Mas estavam totalmente inseridas num contexto, né? Mas estavam inseridos naquele contexto do século XVIII. E vou te dizer uma coisa, para você que vai comprar o livro, que vai ler a Joyce, que está vendo que delícia de pessoa que é, você já imagina a voz dela contando a história quando você estiver lendo o livro. É incrível como pode uma história que se passou no século XVIII ser tão atual. Então acho que muito mais do que contar uma história, Joyce, o que você está trazendo para a gente são registros em que a gente vê, que a gente fala assim, nos dias de hoje. Não, gente, o que acontece nos dias de hoje tem uma referência histórica e que a gente precisa continuar combatendo. Muito já mudou, muita coisa já obviamente andou para frente, mas muita coisa está enraigada e a gente consegue ver as origens. Então romper com isso, e aqui está uma obra que vai ajudar a gente a pensar como é que nós vamos romper todos esses sexismos, esses preconceitos, essas coisas velhas, enraigadas, e a gente começar a se transformar no novo, né? Porque como diria a Elis Regina, o novo sempre vem. Sim. E as lutas estão postas, né? Exato. E elas sempre estarão ali, precisando da nossa energia e da nossa batalha e vontade realmente de abraçá-las, porque elas são permanentes e constantes, né? E para garantir o que conseguimos, né?
como evolução. E para conseguir novas conquistas, a luta constante. Então, se a gente está aqui com objetivos, se a gente está vivendo nesse momento, todos juntos, tudo isso tem um objetivo, tem um sentido. Claro, né? Eu acredito muito nisso. E qual seria esse sentido? Com essa observação do mundo que a gente está, quais lutas nós temos. Né? Acho que a gente não está aqui só observando passagens, a gente está aqui para abraçar essas passagens, né? Deixar nossa marca também, né, Joyce? Deixar nossa contribuição nessa transformação que, se não dependesse do elemento humano, o universo não teria seres humanos. Então depende muito da gente que essa história se refaça, se ressignifique e que se transforme definitivamente. Olha, não tenho nem como te agradecer. Ai, que bom, por essa entrevista. Eu adorei o papo. Você. Eu vou ter o prazer de estar lá amanhã no lançamento. Eu já te espero, já estou ansiosa. Você bem falou, é meu terceiro filho, minha terceira filha. Ah, você pode. O livro. E... Então vamos ver, já tem filho, já escreveu livro, já plantou árvore? Eu tenho que plantar uma árvore. É verdade. E criar novos objetivos sempre, né? Para essa listinha sempre aumentar, para sempre faltar alguma coisa isso, fazer Joyce, sem falta. Pelo pouco que eu já vi aqui, eu já vi que isso aí é uma usina de criatividade. Nossa, gente, é uma cabeça que não para nem para dormir. Ai, que coisa boa. Olha, obrigada pelo carinho imenso, pelo teu tempo. Parabéns por esse livro lindo. Gente, mais uma vez, eu vou dizer a vocês que faz parte da nossa leitura obrigatória conhecer o nosso passado através do olhar de uma mulher sensível, de uma mulher inteligente e tão dona e conscienciosa do tempo que vive. Então, vamos aumentar aí o nosso cabedal de cultura um pouco. Obrigada. Eu espero que você goste, que todo mundo que está nos assistindo também, que goste, que compartilhe comigo as suas impressões, que vocês acharam, que pro autor isso que é o legal, né? O que é o mais gostoso de ouvir, o que vocês sentiram do que a gente escreveu. Obrigada pela recepção, eu te agradeço, foi uma alegria te conhecer, te espero lá amanhã pra gente comemorar mais. Estarei lá. Essa é a minha primeira passagem aqui de muitas. Com certeza, eu também vou ter o prazer de fazer outras entrevistas com outros lançamentos. Se Deus quiser. Gente, então, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou fazer alguns flashes amanhã do lançamento do livro da Joyce e eu espero que vocês me acompanhem também. Um beijo e até a semana que vem.